Arquitetura limpa, ou Clean Architecture, esse é o tema do vídeo de hoje. E como eu já explorei um pouquinho desses assuntos em vídeos mais curtos, esse aqui eu vou me dedicar em aprofundar um pouco mais sobre o que a gente vai conversar e vai ter um pouco mais de conforto para a gente poder entrar em mais detalhes e descobrir coisas mais interessantes. Quando a gente olha para essa imagem aqui, a primeira coisa que a gente vê, talvez perceber que seja uma planta arquitetural, né? E dá uma olhadinha um pouquinho a mais, e rapidamente a gente percebe que isso é algum tipo de santuário, talvez até uma igreja, né? Mas quando eu olho para isso que está na minha direita aqui, talvez se você já mexeu com essa tecnologia, você vai muito rapidamente identificar. Talvez se você não tenha mexido, você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas de qualquer forma, o que a gente consegue ver muito rapidamente é que é um projeto Ruby on Rails, né? Então, legal, a gente tem uma igreja e uma aplicação Rails. A diferença entre essas duas experiências é que quando a gente olha essa planta da igreja, né, rapidamente, só de bater o olho, a gente já sabe qual que é o propósito dessa arquitetura, né? Enquanto aqui, quando a gente olha para o Rails, a gente sabe só qual que é a tecnologia que está sendo utilizada, né? Então, como é que eu posso fazer que a minha arquitetura de software possa se inspirar nessa ideia da arquitetura tradicional e poder gritar o seu propósito, né? Então, a ideia é ocultar os detalhes, né? Como assim? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho esse pequeno programinha em Bash aqui, né? Echo Hello World. Se eu olho esse código aqui, eu consigo perceber que, bom, ele vai escrever na tela, né, essa mensagem em Hello World. Mas será que vai ser sempre assim? Não sei. Eu sei que se eu executar esse programa assim, torná-lo executável, claro, né? E depois executar ele dessa forma, ele vai de fato escrever ali na saída do terminal no qual eu rodei o programa. Mas, se eu rodar o mesmo programa sem alterar nada no código dele dessa outra forma, eu estou redirecionando a saída para um arquivo chamado out.txt. Então a saída padrão não é mais a tela, né? Então a ideia do que está por trás dessa saída padrão, stdout, que a gente costuma falar em sistemas Unix, na verdade é uma abstração. Isso está ocultando um detalhe de para onde que eu estou de fato jogando a saída do meu programa, né? Para o meu programa tanto faz, ele está jogando na saída padrão, que no primeiro caso é instanciada como a própria janela do terminal. No segundo caso, ela é instanciada como a abertura aí de um arquivo para poder escrever diretamente lá dentro. Então, a ideia que a gente vai tentar é focar no propósito da nossa aplicação. Então, o que a minha aplicação faz? Bom, a minha aplicação ela vai fazer várias coisas. Em particular, ela vai fazer uma coisa com foo, né? O que é isso? Ela vai pegar o dado de foo, né? Vai validar esse dado de entrada, vai persistir esses dados e talvez faça algumas outras coisas, né? Bom, mas eu estou só descrevendo essas coisas. A ideia é que a partir disso, dessa descrição altíssimo nível, que de repente eu podia fazer num bloco de notas, ou fazer à mão, num post-it, ou qualquer coisa que eu use para gerenciar o meu projeto, isso é praticamente código, ou isso é muito perto do código, eu consigo fazer um código que seja muito parecido com isso. Ou seja, eu faço alguma coisa com esse conceito chamado foo, né? E o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa, essa coisa, né? Então eu criei ali um arquivo chamado foo.java e um outro arquivo chamado thisthing.java, né? Essa coisa que eu vou fazer com o foo, né? Da onde que eu vou tirar esses dados de entrada? Quais são as regras de validação que eu vou utilizar, né? E onde que eu vou persistir esses dados depois de serem validados? Bom, isso aí são meros detalhes. A lógica da minha aplicação não depende desse tipo de coisa, né? Talvez ali as validações, ainda assim, mas de qualquer forma, eu ainda consigo tratar num momento separado, né? Então, a ideia é que a gente use esse mesmo fluxo para todas as tarefas que a gente vai fazer na nossa aplicação. Então, ali tem a primeira coisa que a gente fazia com foo, mas eu vou fazer essa outra coisa com o bar, né? E eu posso fazer uma terceira coisa com foo e com bar, né? De uma breve descrição aí dessas três coisas que eu vou fazer com foo e com bar, eu já sei que eu vou precisar de foo, de bar, e vou precisar do código da primeira coisa, da segunda coisa e da terceira coisa, certo? Então, com isso, eu já consigo tirar ali o básico, o essencial do meu código. E o que for detalhe, eu deixo para implementar depois, porque eu posso simplesmente plugar essa implementação dos detalhes depois. Assim como lá no Bash, a gente fez a instanciação do stdout só na hora de executar o programa. Então, a gente falou um pouquinho sobre
algumas coisas aí da nossa aplicação, e a gente falou sobre plugins, né? Então a gente vai ter um plugin para, por exemplo, de onde os nossos dados vão entrar, para onde que eu vou soltar o resultado final. Então, de repente, eu posso ter um plugin de web ali, né, para fazer requisições HTTP de entrada e de saída com respostas, né? A própria persistência de dados eu posso interpretar como um plugin de banco de dados ali, né? Um plugin de DB. E eu vou ter ali os meus casos de uso, ou os meus cenários de uso, né? Que vão ter os seus próprios detalhes, e as minhas entidades, que são aqueles conceitos que no exemplo eu dei de full e bar, né? Mas eles são realmente aqueles conceitos essenciais da minha aplicação, que vão ter uma série de regras de negócio e seus próprios detalhes também. Então, a primeira coisa que eu queria organizar aqui na nossa aplicação é fazer uma divisão entre essas duas partes, vamos dizer assim, dessas abstrações. Os plugins, que eu vou deixar para a esquerda, porque eles são teoricamente as coisas que a gente vai se preocupar depois, né? Eles são elas são mais periféricas, vamos dizer assim, né? Eles vão estar circundando a nossa aplicação, mas eles não são centrais. E à direita dessa grande barra aí tem os use cases, né? Os cenários de uso, os casos de uso e as nossas entidades, carregando toda a nossa lógica central, né? Mas, então, a nossa lógica está carregada e representada por esses tipos de classes, né? Mas existe uma distinção importante entre o que são entidades e o que são os cenários que a gente vai implementar. Então, quando eu falo sobre entidade, na verdade, esse termo é até um pouco sobrecarregado, por isso que eu faço essa explicação. Eu estou querendo dizer tudo aquilo que é independente da minha aplicação. Como assim? Independente no sentido de que são conceitos, são regras que eles existem em qualquer contexto. Eu gosto de dar um exemplo aqui sobre uma aplicação bancária. Então, vamos pensar no começo dos anos 1900. Bancos já existiam, já tocavam seus negócios, já ganhavam dinheiro e já operavam ali, facilitavam talvez a vida e a segurança financeira de muita gente. Então, conceitos como cliente, titular de conta, saque, depósito, enfim, esse tipo de conceito já existia mesmo naquela época, muito antes da gente pensar em implementar um sistema computacional para resolver esses problemas. Isso é o que eu quero dizer com App Independent, né? E os use cases, os cenários, vão ser classes que vão implementar lógica de negócio sim, mas que são específicas, que elas estão muito vinculadas ao fato de que eu estou resolvendo o meu problema por meio de software. Então, de repente, eu vou ter uma regra de validação para uma determinada conta que, vamos supor, ainda nesse exemplo bancário, eu não quero permitir duas contas distintas cadastradas com o mesmo CPF de titular. Eu não sei se isso é exatamente válido. Então, aqui já tem mais um pouco a ver com o fato de que eu estou mexendo com uma solução por meio de software. Por quê? Porque eu sei que para fazer essa validação, eu vou precisar, por exemplo, ver no meu banco de dados se eu já tenho uma conta cujo titular tem aquele CPF, esse tipo de coisa. Então, aqui eu já começo a trazer lógica de negócio que está um pouco mais atrelada com o fato da solução ser por software. Então, como existe também essa diferenciação entre esses dois tipos de regras de negócio, eu também vou fazer uma diferenciação ou uma separação entre esse tipo de classe. Mas a gente está falando aí um pouco sobre divisão das classes e etc. Então, vamos entender um pouquinho mais por que eu estou falando isso. Vamos apresentar de fato a arquitetura limpa como foi proposta pelo Uncle Bob. Essa é uma forma bem convencional de apresentar a arquitetura limpa, né? Ela costuma ser apresentada dessa forma de círculos concêntricos. Aqui na minha representação eu até fiz como se fossem retângulos ou quadrados concêntricos, mas enfim, né? E existe uma tendência a dizer que isso é uma arquitetura circular, né? Eu ainda acho que no fim das contas, uma arquitetura em camadas, né? Assim como a gente costuma ver um MVC, por exemplo, só que as camadas têm propósitos diferentes. Como assim em camadas? Se eu reorganizar essas classes, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, com uma simples visualização um pouco diferente, eu consigo visualizar que existem camadas de hierarquia diferente e que vão se comunicar, e aí vai ser aquele mesmo esquema, aquelas mesmas regras. Uma camada só pode falar com aquela que está exatamente acima ou imediatamente acima ou imediatamente abaixo, né? Bom, aqui na arquitetura limpa, né, no Clean Architecture, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas antes da gente entrar em muitos detalhes, eu simplesmente joguei essas informações aqui. Vamos com um pouquinho mais de calma, né? Deixa eu primeiro apresentar
a notação que eu estou utilizando aqui na minha representação da arquitetura, porque eu acho que vai ser bem importante. Primeiro, quando eu falar de interfaces, eu estou dando um checkzinho ali, porque interface é exatamente aquilo que você está imaginando. Como a gente já deu um exemplo em Java, a interface que eu estou querendo dizer é exatamente essa definição de um contrato, né, que uma classe vai eventualmente implementar com os métodos e assinaturas dos comportamentos. Né? Então, a interface como é definida no Java. Agora, o que é uma classe e o que é uma estrutura de dados? Né? Uma classe é a implementação de alguma coisa que tem comportamento. Ela vai ter seus atributos, mas eventualmente vai ter seus métodos, e é uma classe que faz alguma coisa. Né? Uma estrutura de dados, ele é basicamente um pacote de dados. Claro que na prática a gente vai implementar tanto uma classe quanto uma estrutura de dados usando uma class, né? No Java, por exemplo. Mas a ideia é que eu distingo essas duas abstrações, porque uma vai ter o propósito simplesmente de ser um pacotinho de dado. O que eu quero dizer? Vai ter atributos e os métodos vão ser basicamente os getters, talvez os setters daqueles atributos, caso você queira dar possibilidade de reescrita, né? Mas não vai ter um método que vai ter uma lógica necessariamente, né? Enquanto uma classe, como eu estou colocando aqui no laranjinha, ela traz um comportamento. Então, de repente, ela vai ter um processamento, além dos getters e setters de alguns dos seus atributos, tá certo? Então, vamos seguindo aí um pouquinho no entendimento, na explicação da legenda, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ter alguns objetos que vão ser classes, algumas interfaces, algumas estruturas de dados, né? E eu vou criar alguns relacionamentos entre essas abstrações aqui, de acordo com o que eu vou colocando dentro da representação. Uma setinha simples, como a que está na esquerda, ela é um caso de uso, né? Então eu vou ter uma classe que usa outra, ou que usa uma interface, ou que usa uma estrutura de dados. Enquanto que, quando eu tiver uma classe que tem uma setinha dessa mais roxinha, avermelhada, que é mais grossinha, apontando para uma interface, significa que aquela classe laranja implementa, né, respeita aquela interface. Então, quando eu digo que a Clean Architecture ela é uma arquitetura em camadas, eu gosto de distinguir isso porque cada camada, para mim, ao meu ver, ele tem um nível de hierarquia diferente, um grau de abstração no nosso entendimento das abstrações. Então, eu gosto de apresentar cada uma dessas camadas como um patamar aí de uma escada, né? E aí a gente consegue entender que, à medida que eu vou subindo na escada, eu também estou subindo o nível de abstração, talvez o nível de centralidade, ou talvez de core, daquela abstração que eu estou criando. Então, quanto mais para cima eu estou indo, mais próximo da regra central de negócio eu estou chegando, tá certo? Então, vamos começar lá pelo topo, né? Lá no topo eu vou ter as tais das entidades, que são aqueles conceitos que são independentes da aplicação, no sentido que eles já existem muito antes da gente sequer pensar em criar um software para nossa aplicação. Depois, a gente vai ter os use cases ou cenários, os casos de uso, que são aquelas regras de negócio que estão mais vinculadas ao fato de a minha solução ser um software. O use case ele vai se conectar eventualmente com uma interface que representa o acesso de dados. O acesso de dados, por exemplo, por uma camada de persistência, né? Por eventualmente algum mecanismo que vai persistir dados. Eu não preciso saber qual mecanismo é esse, eu posso esconder esses detalhes embaixo dessa interface e o meu use case simplesmente usa essa interface e ela também interage ali com uma entidade eventualmente. E eu crio essas outras abstrações, ou seja, essas outras duas interfaces e essas duas estruturas de dados para representar como que o use case vai se comunicar com o mundo externo, né? Então, o use case, ele eventualmente precisa ser chamado por alguém, né, para dar o trigger, para disparar o comportamento daquele use case, e por isso ele implementa uma interface chamada input boundary. Eu chamei de boundary aqui, estou respeitando a nomenclatura que o Uncle Bob mesmo dá, porque a ideia é que essas duas interfaces, o input e o output boundary, elas realmente criam uma fronteira, uma divisão forte entre o código que está nessa camada e na camada de cima, separando o que está para fora dessas camadas. De modo que quem está usando de fora pode simplesmente usar essas interfaces, né? Mas o ponto importante é quem está do lado de dentro, para trás dessas interfaces, não precisa saber de nenhum detalhe de como essas interfaces, em particular o Output Boundary e o Data Access, como elas estão implementadas de fato. Ele simplesmente
entende que qualquer implementação daquilo vai respeitar aquela interface e para ele basta. Ou seja, os detalhes estão ocultos para baixo dessas interfaces, né? E eu estou também definindo quais são os contratos também em termos de dados que são requisitados e dados que são fornecidos pela minha aplicação, que são as estruturas de dados, o input, rosinha, e o output, rosinha. Ali eu estou conseguindo, por meio de duas estruturas de dados simples, ou seja, elas não têm nenhum comportamento expressivo, eu estou definindo como que a minha aplicação vai injetar dados, ou que dados que ela espera receber, e qual é o formato de dados que ela vai devolver para cada processamento que eventualmente ela fizer, tá certo? E com isso, a gente cobre tudo que for central de regra de negócio para a nossa aplicação. A partir desse momento, a gente vai implementar camadas que são mais externas ou mais em um baixo nível de abstração, que elas vão entrar, portanto, em detalhes. Eu vou começar a implementar coisas que são detalhes, são secundárias para a minha aplicação, né? Então, são os tais dos plugins que eu estava falando lá no começo. O primeiro e mais óbvio é aquele que a gente já comentou, a classe que de fato faz a persistência, ou que vai interagir de fato com a persistência. Então, por exemplo, se a gente já falou aí com Domain Driven Design, eventualmente a gente já conhece aí o padrão repository, pode ser uma coisa dessa que que a gente vai usar como um data access, como a implementação daquela interface data access, né? A gente vai ter também uma classe chamada controller, que não necessariamente é a mesma noção de controller que a gente tem em frameworks MVC, mas eventualmente sim corresponde a um controller de MVC, mas não é necessariamente a mesma coisa, que vai utilizar um use case por meio da interface ali do input boundary. Nesse caso eu até gosto de pensar que esse input boundary ele pode ser até uma fachada para diversos comportamentos que a gente queira tratar com uma granularidade mais fina, mas que para finalidade de uso, ou seja, para o controller como cliente do use case, ele não precisa saber que aquela granularidade é tão fina. O que ele precisa saber é como que aquele comportamento está implementado em termos de definições, em termos de contrato. Então a gente pode pensar que o input boundary eventualmente funcionaria muito bem como um padrão fachada, né? E para devolver dados de volta para minha aplicação, para quem está requisitando da minha aplicação, eu posso ter uma abstração de um presenter. Eventualmente, na prática, a gente pode implementar o controller e o presenter como uma classe única, que vai fazer toda a interface, a comunicação com os nossos use cases, mas a ideia é que a gente possa também representá-los de maneira distinta, por meio de duas abstrações ou duas classes distintas, mas não tem nenhum problema se a gente quiser implementar junto. Por quê? Porque um trata da ingestão de dados e o outro trata da digestão, vamos dizer assim, da entrega do resultado final, né? E, eventualmente, a gente pode até ter uma aplicação que vai cuidar de mais responsabilidades, a gente pode ter até uma abstração para view, que vai ser como que isso vai ser visualizado e exibido numa tela de usuário, por exemplo, né? Mas, eventualmente, hoje em dia a gente tem muito back-end que simplesmente vai devolver um JSON, e aí a gente talvez não precise de tanta coisa assim. Agora, dando um foco aqui um pouco maior nessa questão mais alto nível, né, nos dois primeiros patamares, os patamares mais altos, portanto, mais próximos da regra de negócio, é interessante ver realmente como o use case ele só olha para dentro, né? A gente está sempre olhando para dentro na hierarquia inteira, mas nesse caso aqui é muito interessante porque o use case, aqui se a gente focar o olhar nele, ele realmente não depende de nenhum detalhe do que está fora. Claro que para a aplicação funcionar direito, a gente vai precisar ter uma implementação dessa output boundary, por exemplo, ou do data access. Não funciona só na interface, tem que ter uma classe que implementa. Mas o interessante é, o use case, a entidade, eles não dependem de como essa classe está implementada. O que eles vão eventualmente depender é de como a interface está definida e basta, né? A hora que tiver de fato uma classe concreta que implementa aquela interface, ele vai funcionar. Por quê? Porque ele funciona no nível de interface, né? E essa combinação de use case com as suas respectivas interfaces aí de contorno, né, de boundary e o data access, isso grita o propósito da nossa aplicação. Então eu tentei representar aí o grito no propósito, né? Se a gente olhar isso pelo nível de arquitetura, se a gente olhar o que a gente tem de classes aí definidas e interfaces definidas, muito rapidamente a gente entende qual que é o propósito da nossa aplicação. Então aqui eu faço o gancho lá de volta com o comecinho do vídeo, onde eu falo sobre aquela questão da aplicação Rails, que a gente entende qual é a tecnologia, mas a gente vai precisar realmente explorar muito mais para poder entender qual que é o propósito da aplicação.
Em contrapartida, quando a gente viu aquela planta baixa de uma igreja, muito rapidamente a gente viu, legal, isso aqui é uma igreja, é um centro, um templo religioso ali, né? Então a gente queria chegar nessa situação e agora como é que eu faço para de fato botar isso do meu código gritante, né? Para ele chegar num nível de que realmente consiga bater o olho no nome das classes e entender o que minha aplicação faz. A ideia é justamente eu já colocar isso como um primeiro nível de agrupamento e deixar os detalhes de plugins, como eu falei, sobre as tecnologias que eu vou utilizar dentro de uma pasta secundária. Então eu vou ter uma pasta ali chamada entidades, no qual eu vou ter todos os meus conceitos e a minha regra de negócio mais central possível, ou seja, aquela, de novo, que não depende do fato de que é um software, ela já existiria em outros contextos. Se eu quiser saber um pouco mais de detalhe de algum funcionamento, talvez eu precise explorar um pouco os use cases, né, os cenários, que aí são aquelas classes que vão ter um pouco mais de lógica vinculada ao fato de que a solução é por software. E se eu realmente quiser entrar em muitos detalhes e saber como que essa minha aplicação está persistindo dados no banco de dados, ou como que ela está se expondo para ser consumida via web, aí eu entro nos plugins e vou saber explorar um pouco mais essas coisas. Mas primeiro, de bater o olho, eu já consigo identificar qual que é o propósito da minha aplicação, porque as minhas entidades, os meus use cases, já estão muito facilmente, já estão muito acessíveis ali no primeiro nível da minha aplicação. Né? E aqui eu acho que é interessante trazer um paralelo com um outro conceito que eu já mencionei aqui eventualmente, mas que é realmente para poder formalizar essa relação entre Clean Architecture e Domain Driven Design. Domain Driven Design é um assunto que vale um vídeo por si só. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para aqueles que já tiveram algum contato, quando eu falo, né, de entidades, na verdade a gente está traçando um paralelo aí entre uma entidade e um agregado. Né? O agregado é aquela unidade de conceitos que não pode ser subdividida e que traz não só uma estrutura de dados, mas também um comportamento, porque a gente quer evitar que as classes sejam anêmicas. Então a entidade, de novo, não é necessariamente uma única classe, pode ser toda uma hierarquia, que fica muito mais evidente quando a gente vai pelo Domain Driven Design pensar no agregado. Né? Além disso, quando a gente fala sobre use cases ou cenários de uso, casos de uso pelo Clean Architecture, existe um paralelo evidente com os serviços de aplicação do Domain Driven Design, assim como existe esse paralelo também imediato entre o Data Access e os repositórios dentro do Domain Driven Design. Tá certo? Então, quando eu digo aí que a nossa aplicação ela não depende de detalhes, né? É aquilo que eu mencionei. Claro, a gente precisa ter as implementações, mas a minha lógica de negócio não está acoplada, ela não vai influenciada por qual definição eu tomei para algumas coisas. Então, alguns detalhes como frameworks web, frameworks de banco de dados, ou as próprias tecnologias de banco de dados, tecnologias que eu uso para interfaces de usuário, conectores com o mundo externo, com aplicações de terceiros, ou eventualmente com sistemas de mensageria, etc, etc, etc. A nossa aplicação, ou a regra central dela, o core, não depende desses detalhes. E aí o interessante é, como essa minha aplicação vai ser exibida para o usuário numa tela, como esses dados vão ser persistidos, como eu vou comunicar eventualmente um back-end com front-end ou um back-end com outros back-ends, isso passa a ser um detalhe na nossa aplicação, na nossa lógica central que eu vou poder plugar depois. Ou seja, eu simplesmente encaixo essas lógicas depois. Porque a minha lógica central, o meu business core, já está implementado de uma maneira que está blindada, está protegida por meio daquelas interfaces, dessas definições que vão só entrar como implementações dessas interfaces depois. Então, o Uncle Bob, ele diz uma frase que eu acho que é bastante contundente, e aqui em alguns momentos eu trouxe isso. Ele diz que uma boa arquitetura permite que essas grandes decisões de quais bancos de dados, quais interfaces, etc. e tal, que elas possam ser postergadas, que eu possa mexer com elas no futuro, porque o importante é que eu foque no core da minha aplicação, na regra central de negócios. Então, voltando lá à problemática inicial que eu apresentei naquela aplicação de Ruby on Rails, a gente explorava um pouquinho e descobri que era Ruby on Rails, mas precisaria explorar muito mais para descobrir do que se trata de fato aquele servidor. E aí aqui fica o encerramento. Se eu olhar essa aplicação aqui agora, bom, eu tenho um produto, um pedido, um carrinho. Agora eu vou olhar ali, eu tenho nos meus use cases, eu tenho o registro de um cliente, eu posso procurar e navegar por produtos, eu posso adicionar produtos carrinho. Bom, eu estou falando de um e-commerce, isso aqui é um e-commerce.
Mas qual que é a aplicação, qual que é a tecnologia que eu estou usando? Bom, eu sei que eu estou usando o Java por causa do nome dos arquivos e só, né? Aí agora eu vou ali na pasta de plugins e vou saber, tá usando MySQL, né? Tá usando um controller para fazer o HTTP, tá usando o Log4j para fazer logs, mas deu, né? Se eu precisar de fato entrar nesses detalhes, aí eu vou encontrar para saber qual que é o framework para fazer requisição HTTP que eu estou utilizando. Mas o mais importante é que o propósito está sendo gritado da minha aplicação. Pelos nomes das entidades, pelos nomes dos use cases, o propósito está muito evidente, tá certo?